Agora, a forma como sempre encontro minhas mensagens é pela oração. Fico em oração e algo se revela a mim. Espero alguns minutos e vejo se está certo, então sinto isso mais próximo. E às vezes continuo esperando até que sobrevém uma visão. Mas, quando começa a vir e estou convencido de que vem de Deus, então vou para as Escrituras. Vem? É isso. Tem que ser a confirmação de toda coisa espiritual que é feita, porque a Bíblia é a revelação completa de Jesus Cristo. Vem, é seu corpo. E agora, nisso, talvez eu encontre um lugar na Escritura que não soe bem, e eu me questiono. Eu volto novamente à oração. Aquilo vem novamente. Então eu começo a examinar minha Escritura. Agora, a nossa Bíblia foi escrita em inglês. E as palavras em inglês mudam o tempo todo. Por exemplo, São João 14 diz: Na casa de meu pai há muitas mansões. Uma mansão em uma casa. Bem, então o que você faz com isso é voltar ao original e ver o que James, rei Tiago, quis dizer, ou voltar ao hebraico ou ao grego da primeira tradução. E lá está escrito: No reino de meu pai há muitos palácios. Bem, então, voltando à época em que os tradutores traduziram para o rei Tiago, o reino era chamado em inglês de casa, e o rei era um pai sobre os seus representantes. Essa é a razão pela qual eles traduziram: Na casa de meu pai há muitas mansões. Vem? E então você toma essas palavras e tem que esquadrinhá-las. Então, veja você, dessa inspiração, este púlpito, nesta manhã, eu digo, não tem sido uma vez sequer outra coisa a não ser pura e simplesmente a Escritura. É assim como a semente da serpente e todas essas outras coisas vêm, compreendem? E é realmente, se uma pessoa lesse e dissesse, na casa de meu pai há muitas mansões, se não parasse para estudar, orar, ela ficaria toda confundida, vem? Mas continue orando. Deus sempre fará com que isso seja resolvido se vier de Deus. Assim, pois, João não explica a mudança, mas Pedro o faz. João apenas disse: Vi novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Mas voltemos a 2 Pedro agora, para descobrir que Pedro explica como esse processo acontecerá. Agora, se você olhar para o que João disse, soa como: porque os primeiros céus e a primeira terra passaram, que foram aniquilados. Veja, então, isso soa muito estranho. Foi isso que me chamou a atenção, e comecei a procurar a palavra passaram, e agora, mas está claro que tanto o apóstolo como o profeta estavam falando da mesma coisa. E assim também, no livro de Isaías, agora, se você deseja anotar essas escrituras, em Isaías 65, 17, Isaías falando do milênio, aqueles 1000 anos de descanso para o povo de Deus. Isaías falou sobre isso e disse: Todas as primeiras coisas haviam passado, e como eles construirão casas e as habitarão. Se tivéssemos tempo, talvez devêssemos tomar um tempo e ler isso só um minuto. Isaías 65. E vamos ler por alguns minutos aqui. E aqui está correto para nós. Agora, para começar, Isaías 65, 17. E eis que eu crio novos céus e nova terra. Agora, Isaías, o profeta, foi um dos profetas que escreveu exatamente a Bíblia inteira em sua profecia. Ele começa com a criação, na metade de seu livro, por volta do capítulo 40, chega em João Batista, no Novo Testamento, e termina seu livro aqui no Apocalipse, no milênio. Há 66 livros na Bíblia e há 66 capítulos em Isaías. Ele escreveu um relatório completo. Pois bem,
Encontramos aqui que ele está trazendo o capítulo 65, mais um capítulo, e ele fala do milênio. Observem quão lindo. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. É para passar. Nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, isso é, sua fazenda, seu filho será herdeiro dela, ou alguns de seus herdeiros. Não plantarão para que outros comam, eles farão sua própria plantação e permanecerão ali, eles têm vida eterna. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Agora notem, aqui é onde eu vou chegar daqui a pouco. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que promessa a desses profetas e grandes sábios, mestres da Bíblia, lá atrás, nos tempos antigos, vendo esse dia glorioso chegar. Por essas passagens, alguém poderia pensar, ou melhor, ser levado a crer, que todo o planeta desta terra será destruído. Eu faço um novo céu e uma nova terra. Vem, que os céus desaparecerão e a terra desaparecerá, que serão completamente aniquilados. Mas um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo, podemos ver a verdade disso, e é nisso que estamos nos aprofundando. São somente as atmosferas ao redor dela e o pecado que está sobre a terra que serão destruídos. Veem? Assim entendemos que os céus significam as atmosferas acima, compreendem? O que isso faz? Então, esses cardos e doenças e morte e política e o homem pecador e a mulher pecadora e os espíritos malignos serão todos eliminados e aniquilados. Veem? Tem que ser assim, porque vamos viver aqui mesmo. Provaremos isso pela Bíblia. E aqui mesmo, onde vivemos. Observe que os cardos, os germes, todas as doenças e coisas serão completamente eliminados. Tudo isso que tem existência na Terra agora, sistemas criados pelo homem, política, pecado, todo tipo de espíritos malignos com os quais o mundo está contaminado, e todos os céus acima de nós aqui estão contaminados com espíritos malignos. Agora vamos nos aprofundar e nos alongar nisso, veem? Tudo existe nos céus ou na atmosfera e na terra que existe agora. Esta terra contém essas coisas, mas não foi feita para esse propósito. O pecado fez com que ela ficasse assim, compreendem? Ela foi feita por Deus, o Criador, e todos os nossos corpos, nos quais vivemos agora, foram colocados na terra quando Deus a criou, porque você veio do pó da terra. Tudo foi colocado aqui. Quando o próprio Deus a criou, você estava em seu pensamento, e nele, o grande eterno, estava o pensamento, que é seu atributo. E agora o pecado fez com que tudo isso acontecesse. E Deus, ao longo dessa era, está reunindo o seu material. Satanás ainda está aqui. Essa é a razão pela qual todas essas coisas acontecem.
Ele ainda está aqui e todas as suas forças malignas ainda estão aqui. Observe, é por isso que a terra agora está tão suja. É por isso que existe toda a sujeira e coisas ridículas que acontecem. Derramamento de sangue, guerra, política, pecado, adultério, todo tipo de imundície que acontece. É porque Satanás é o governante desta terra e desta atmosfera. Você diz, a atmosfera? Sim, Senhor. Tanto os céus quanto a terra agora estão contaminados por demônios que podem nos acusar perante Deus. Jesus está lá para interceder por nós. Vem? Enquanto os acusadores continuam apontando o dedo. Eles fizeram isso, fizeram aquilo outro. Mas o sangue ainda cobre. Ele veio para redimir o eleito que ele anteviu. É por isso que está tão sujo hoje. Aqui o apóstolo, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Sim, entendi. Ele se refere a 3 etapas da terra. Veja, ele fala em 3 etapas dela. Observe como ele as expõe. O mundo antigo que foi tirado da água. Agora, esse era o mundo antediluviano. Agora, o que está aí, o mundo atual em que vivemos agora, o chamou de mundo. O velho mundo que foi tirado da água, Gênesis 1:1, e o mundo atual, e então, novamente ele se refere a outro, o mundo que há de vir, o novo mundo. 3 mundos, 3 etapas do mundo. E notem como Deus nos deixa claro seu plano de redenção. Oh, isso simplesmente emocionou minha alma quando o vi. Como ele nos deixa claro aqui agora seu plano de redenção. Assim, compare o que vemos com nossos próprios olhos, o que Deus fez para redimir seu mundo. Ele tem executado o mesmo plano para redimir seu povo, porquanto o Deus imutável não muda em nenhum de seus planos nem em nada. Que coisa gloriosa! Como ele nos guiou a si mesmo, a um tabernáculo em nós, por meio de 3 etapas da graça. Assim como ele guiou o mundo por 3 etapas para vir ao mundo. Assim como Deus virá ao mundo e depois que ele tiver passado por 3 etapas diferentes de purificação, é exatamente assim que ele vem a nós por meio de 3 etapas da graça. Ensinei isso no início e nunca mudei desde então. É a palavra de Deus. Você precisa manter seus 3 juntos, seus 7, seus 12. Os números da Bíblia devem operar de forma perfeita. Caso contrário, seu quadro ficará todo confuso. Se não conseguir entender, continue orando. Observe, isso se encaixará perfeitamente. Deus é perfeito em 3. Veem? Observe, o mundo antigo, o antediluviano, o mundo presente agora e o que está por vir. Agora, a primeira etapa a que ele nos leva, veja, seu plano de redenção é exatamente o mesmo em tudo. Ele usa o mesmo método, ele nunca muda. Ele disse em Malaquias 3, eu sou Deus e não mudo. A maneira como ele opera, portanto, se ele salvou o primeiro homem que ele já salvou pelo sangue derramado de um inocente, ele terá que salvar o próximo. E cada um que ele salvar terá que ser da mesma maneira. Se ele curou um homem em qualquer tempo durante a jornada da vida, seja nos dias de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, quando quer que fosse, quando as mesmas condições foram satisfeitas, ele terá que fazê-lo novamente. Isso é certo. Ele não muda. O homem muda, o tempo muda, as eras mudam, as dispensações mudam, mas Deus permanece o mesmo. Ele é perfeito. Que esperança isso deve dar às pessoas doentes? Se ele alguma vez curou uma pessoa, terá de fazê-lo novamente quando as mesmas condições foram atendidas. Se ele alguma vez salvou um homem, ele tem que fazê-lo nos mesmos termos em que o fez da primeira vez. Se ele alguma vez encheu um homem com o Espírito Santo,
ele tem que fazê-lo nos mesmos termos em que o fez da primeira vez. Se ele alguma vez levantou um homem da sepultura, ele tem que fazê-lo pela segunda vez e todas as outras vezes, com base no mesmo princípio. Ele não muda. Oh, que esperança isso me dá! O que é isso? Não por alguma teoria criada pelo homem, algo que grupos de homens tenham criado, mas por sua palavra imutável. Você diz, é isso a verdade? Ele disse, seja toda a palavra do homem mentira e a minha verdadeira. Porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Toda a escritura é dada por inspiração, portanto, é boa e proveitosa para a doutrina. E lembre-se, toda a escritura se cumprirá, cada pedacinho dela.